noite e já te agradecer em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo, tomando as tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, tomando as tuas mãos. Salve da amada igreja, passando por hoje agora, Senhor, amém? Amém. Quero dizer para os amados que eu me encontro feliz de estar mais um dia na presença do Senhor. Louvo o Senhor por mais essa oportunidade, na qual Ele me deu, na qual Ele deu por cada um dos irmãos que se encontram aqui esta noite. Nós temos visto aí, irmãos, aqueles que assistem assistir reportagem não é pecado não, irmão. A gente precisa estar interagindo com o que está acontecendo no nosso mundo. A gente tem visto aí que tem igrejas fechando por aí afora pelo mundo, homens e mulheres de Deus, cristãos, impedidos de cultuar o Senhor. Saiba de uma coisa, amados, a entrada de vocês aqui hoje não foi em vão. Aleluia. O Senhor gerou essa grande oportunidade de estar adorando e bendizendo o nome dEle. Aproveita. Fica ligado que o Espírito Santo tem algo para a sua vida, irmão. Aleluia. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e pensam que só vai ser mais um culto, mas não vai ser mais um culto, irmão. Vai ser mais um culto se você quiser. Aleluia. Porque o nosso culto, irmão, está aqui dentro. Aleluia. A nossa adoração, irmão, tem que partir de nós. Nós não temos que esperar um culto descer fogo para a gente achar que foi um culto maravilhoso. Nós temos que fazer um culto maravilhoso para o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, aproveite essa oportunidade grandiosa na qual vocês estão tendo aqui hoje. Amém? Tem mais demora? Quero convidar os irmãos que possam estar fazendo a leitura comigo. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Tem por título, epígrafe assim: Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou-os tomar 2 ovelhas e das suas vacas, para guiçar para o viajante que viera. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. E pela cordeira tornará ao dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: és tu este homem? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi o rei de Israel, sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, e o teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. E agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste um culto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã:
contra o Senhor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. O irmão pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nosso pastor, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, porque eu creio que tudo que o nosso pastor faz nessa igreja, como ele é o anjo da igreja, como ele é um homem levantado por Deus para estar dirigindo a nossa igreja, nos pastoreando, eu creio que primeiramente o que vem no coração dele, mas vem no coração de Deus também. Glória a Deus. Antes de chegar a ele. E o nosso pastor tem colocado um tema muito interessante, que tem trago homens e mulheres de Deus a este altar, a esta igreja, para estarem apregoando, que tem por tema atitudes que provocam milagres. E tem sido mesmo, irmão, que temos visto que a Bíblia nos mostra atitudes que geram milagres, atitudes que provocam milagres, melhor. Mas se nós fôssemos tematizar essa mensagem, coisa que eu não sou de fazer, tematizar a mensagem, nós poderíamos aplicar diversos temas para essa mensagem. E uma delas que pode ser essa também: atitudes ou decisões que geram consequências. E nós vamos ver isto, irmão, na vida de um grande homem, a qual a Bíblia fala muito bem dele, que diz que esse homem foi segundo o coração de Deus, esse homem que foi ungido rei pelo próprio Deus. O profeta vai até a casa do seu pai, vê ele, aqueles irmãos dele formosos, bonitos aparentemente, mas enxergou aquele magrelinho que pastoreava ovelhas lá no mato. Um homem, irmão, que foi um dos reis mais falados, dos reis mais queridos de Israel, Davi. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, um certo período, que segundo os estudiosos era primavera, no qual nessa parte do ano, nesse tempo do ano, primavera, os reis iam à guerra. Por que os reis iam à guerra na primavera? Porque a primavera favorecia o caminho das tropas. O inverno já havia se passado, o inverno em Israel era um período chuvoso, era uma época de plantio, de colheita, e até a colheita do tal plantio servia de alimento, servia de guarnição para as tropas na guerra, no campo de batalha. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, que um certo tempo desses, Davi resolve não ir à guerra. Davi não resolve ir à batalha, Davi resolve ficar no seu palácio. E a Bíblia nos diz que ele, passeando no seu palácio, ele que decide não ir à guerra esse dia, passeia pelo seu palácio, numa bela hora, à tarde, podia ser à tardinha ou podia ser à noite, e se depara, irmão, com uma mulher se lavando. Do terraço do seu palácio ele se depara com uma mulher se lavando. Uma mulher, segundo a Bíblia, muito formosa. E quando a Bíblia fala, irmão, muito formosa, a mulher era capa de revista. Era uma mulher, segundo a Bíblia, muito bonita, muito bela. Uma mulher que chamava muita atenção. E Davi, irmão, ele se encanta por essa mulher. Preste atenção, você jovem que está aqui esta noite. Ou talvez você que está ao alcance da minha voz. Existe um ditado muito verdadeiro, no qual nós aprendemos durante a nossa vida. Mente vazia é a oficina do diabo. Mente vazia, o diabo ele maquina o mal. Temos que buscar algo para ocupar nossa mente, irmão. Principalmente, se possível, com as coisas de Deus. Porque quando você ocupa sua mente com as coisas de Deus, o diabo não trabalha. E numa dessas, Davi, irmão, se depara com essa mulher se lavando e desperta um interesse nessa mulher. E Davi pergunta um dos seus súditos: quem é essa mulher? Traga ela até mim. E um dos seus súditos fala: não, essa mulher é a mulher de Urias, o Eteu, teu servo, Davi.
um dos seus guerreiros. Mas Davi não leva isso em conta, não, traz ela a mim, quero conhecer ela. Eu quero ver mais ela de perto. E quando essa mulher chega na presença de Davi, a Bíblia diz que Davi a conhece e deita com ela. Davi agora está cometendo um pecado, irmão, de adultério. Davi agora está pegando uma mulher que não é dele. E numa dessas, com essa mulher, irmão, gera um filho. Gera uma gravidez, irmão, indesejada. Porque da mesma forma que eu creio que essa mulher, ela foi conivente com aquilo, ela aceitou a se deitar com o rei, mesmo sabendo que era casada, mesmo sendo infiel ao seu marido, ela também podia ter deitado em respeito ao rei, com medo, porque ele era rei. Mas isso é algo que eu estou conjecturando, na Bíblia não tem isso. E Betseba, irmão, certo tempo chega para Davi e fala: Davi, estou grávida. Uma dessas deitadas nossas aí, ó, estou grávida, como é que vai fazer? Vai gerar escândalo no reino? Meu marido está lá no campo de batalha, não está dentro de casa comigo não. E aí, Davi? Ou melhor, e aí, meu rei? E Davi, irmão, aqui uma ideia na sua mente. Não, peraí, vamos dar um jeito nessa situação. Manda os seus mensageiros, vai lá no campo e chama Urias. Chama Urias até a mim que eu quero falar com ele. E um dos seus mensageiros vai até Urias, e Urias veio até o rei, porque ele pensou assim: não, eu vou trazer Urias para cá e vou fazer ele ficar na casa dele, deitar com a mulher dele. E quando ele se deitar com a mulher dele, eles vão ter relação, automaticamente vão ter relação, e por todos os efeitos esse filho é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém vai saber de nada. Só que Urias, irmão, chega a Davi pergunta a ele: e aí, Urias, como é que está a batalha? Como é que vai Joabe, meu capitão? Como é que vocês estão progredindo na batalha? Como é que está lá a situação? E Urias responde a ele: vai bem, meu senhor. Então Davi diz para ele: então desce, vai à tua casa, lava os teus pés, fica à vontade, descansa. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Urias se despede do rei, mas não desce a sua casa, fica até a porta do palácio. Porque Urias fica preocupado, era um homem de guerra, era um homem, irmão, que ele pensava nos amigos dele em batalha. Ele não estava preocupado de descer a casa dele e ficar com a mulher dele, ter uma noite, possivelmente uma noite de núpcias. E quando Urias desce, fica à porta do palácio, um dos mensageiros chega para o rei e fala: Davi, Urias não foi para dentro de casa não, ele passou a noite na porta do palácio. E Davi chama ele até a mim. E quando Urias chega à presença do rei, o rei fala: ué, Urias, o que houve? Tu está cansado, cara. Tu veio de uma batalha, eu te trouxe de uma batalha, descansa. Desce tua casa, deita com a tua esposa, fica à vontade, cara. Sou eu que estou mandando, eu sou o rei. Davi resolve, irmão, naquele dia, promover uma festa de muitas comidas, muitas bebidas. Ele embebeda Urias, na intenção de Urias descer bêbado para tua casa e dormir com a sua mulher. Só que Urias bebe, irmão, e mais uma vez não entra na sua casa. E Betseba chega para Davi e fala: Urias dormiu comigo não. Ficou fora de casa. Alguém pode ter visto ele. Ele não entrou dentro de casa em nenhum momento. E Urias falava para o rei que queria voltar para o campo de batalha, para estar com seus amigos. Porque ele falava para o rei: não, senhor, eu não acho justo eu estar aqui me alegrando, eu não acho justo eu estar aqui folgando e meus amigos lá sofrendo naquele campo de batalha. Amigos meus padecendo naquela guerra, eu preciso estar lá. Olha o coração do homem, gente. Só que Davi maquina um plano maléfico na sua mente.
Ah é? Você quer voltar para o campo de batalha? Então você vai. Davi pega uma carta, chancela, com a marca do seu anel, escreve e fala aqui, ó, vou realizar teu desejo, volta para a guerra. Só que entrega essa carta na mão de Joabe, meu capitão. Urias volta para o campo de batalha, entrega a carta na mão de Joabe. Joabe, quando vê Urias com a carta na mão, com a marca do rei, ele muito se alegra, porque é uma carta vinda do rei. E Joabe se alegra, não por a carta vir só do rei, mas porque Joabe era amigo de Davi. E Joabe se destaca a certa distância para que ninguém veja, e abre a carta e lê, e a carta está dizendo assim: Joabe, o portador dessa carta não pode regressar para Israel. Urias não pode voltar. Urias tem que morrer aqui. E Joabe entende o recado. Pega Urias, coloca Urias na frente da batalha onde o fogo estava mais aceso, onde estava morrendo mais gente. E Urias morre naquele dia. E o Joabe manda uma carta de volta para o rei: Rei, o seu pedido foi realizado. Urias não volta mais. Acabou para ele. Davi folga no seu trono, dizendo assim: nossa, maquinei o plano perfeito, deu tudo certo, tudo que eu planejei deu certo, agora vou ficar tranquilo. Só que, irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 5, deixa eu ler aqui para não... que diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. O que Davi fez, ele fez em oculto, escondeu do homem. Mas existe um Deus lá no céu, irmão, sentado no seu sublime trono, no qual ninguém esconde nada dele. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, irmão, estão nos contemplando a todo momento. Aleluia. Você pode cavar um buraco no mais profundo da terra, se esconder dos homens, fazer o que for lá embaixo, mas Deus está vendo. Nada escapa dos olhos do Senhor, irmão. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é Deus. Aleluia, Deus. Ele nos criou. Davi agora folga, pensando que ele havia maquinado, daria certo. Só que no dia seguinte, irmão, ele recebe uma visita inesperada. Quem vem à presença do rei? Natão, profeta. Talvez poderia ser difícil Natão chegar para Davi, porque Davi era rei, um rei muito querido. Chegar e falar tal coisa, porque naquela época existiam falsos profetas. Se Natã chega com aquele vigor, com aquela vontade de fazer o que o Senhor havia lhe mandado, Davi poderia interpretar mal, ou não receber, ou falar que foi mentira dele, mandar retirar ele da sua frente, mandar matar ele, porque tinha falsos profetas. Ele poderia ser considerado um falso profeta. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos essa noite: aquilo que Deus manda fazer, irmão, Ele garante. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que o Senhor te mandar fazer, irmão, faça, porque Deus garante. Aleluia, Deus. Deus nos dá estratégia, irmão. É claro que nós somos homens, nós somos carne, nós temos medo. Se agora, por exemplo, Deus mandar eu ir numa favela falar com o dono de morro, irmãos, eu vou ter que ir, mas eu vou sentir medo porque eu sou carne. Nossa natureza, nós temos medo, nós sentimos. Só que Deus, irmão, Ele dá estratégia. Ele não chega para Natã, ele chega para Natã e fala assim: Natã, você vai chegar lá da seguinte maneira. Conta uma historinha para ele, conta uma parábola. Natã, quando chega à presença do rei, fala assim: meu rei, é sabido que no seu reino há um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e o homem pobre só tinha uma pequena carneirinha, no qual ele criava com muito carinho.
Só que o homem rico, ele recebe uma visita de um estrangeiro. Ele, em vez de pegar uma das suas coleções de vacas, do seu rebanho de ovelhas que era imenso, ele resolve pegar a única cordeirinha do homem pobre e mata, para dar de comer para o viajante. A Bíblia vai dizer que o furor de Davi, irmão, se acendeu de tal maneira que Davi levanta e fala assim: é digno de morte esse homem. Pelo tal feito dele, ele deve pagar 4 vezes por isso. Só que, irmão, o irmão Davi sabia que naquele momento ele estava decretando a tua própria sentença. Porque não veio da parte de Deus para Natan dizer: olha, a sua sentença vai ser essa, vai ser aquela. Talvez Deus estava dando oportunidade de Davi se arrepender, de Davi chegar pelo menos e falar assim: não, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o porquê disso. De repente esse homem fez isso por algum motivo, ele pode ser digno de perdão. Só que não, irmão. Davi, com grande ódio, fala que aquele homem é digno de morte, é digno de pagar 4 vezes pelo seu ato. E Natan vai falar para ele: mas esse homem é você, porque tendo todas as mulheres do reino, inclusive as concubinas, você pega uma única mulher de um homem trabalhador, teu servo, cara. E Deus te deu isso aqui tudo, deu o reino todo na sua mão, deu Israel, deu Judá, e ainda se não fosse pouco, Ele te daria mais. Só que você decide pegar a mulher de Urias, se deitar com ela, cometer adultério, e ainda botar o homem na frente das espadas, no meio da batalha para morrer, Davi, intencionalmente. Agora, Davi, assim diz o Senhor: a espada jamais se apartará da tua casa. Irmão, o nosso pastor ele tem falado aqui, alguns dias atrás, até por esse dia ele falou na escola dominical: a nossa vida, ela é da seguinte maneira, é como se fosse um cartão de crédito. Nós vamos fazer, ou melhor, nós vamos comprar, mas um dia a fatura chega. E é de verdade, irmão. E é de verdade. No livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, que não me falha a memória, vai dizer que o homem que adulterar é digno de morte. Isso independente de um homem ser rei, de um homem ser um simples servo, ele tem que ser morto. Só que eis a diferença. E a diferença de Davi, porque a Bíblia considera ele o segundo coração de Deus, que o próprio Deus considera o segundo coração dele. Porque Davi, irmãos, no Salmo 51, que eu vou ler para os irmãos aqui agora, Davi, ele se derrama ao Senhor. Davi, ele reconhece o erro dele. A Bíblia vai dizer que em Gênesis, capítulo 13, versículo 12 e 13, que Adão culpa Eva pelo seu erro, e Eva por si culpa a serpente. Ainda em Gênesis 4, capítulo 9, Caim tenta mentir para Deus, olha só, irmão, pela morte do seu irmão. Arão, irmão de Moisés, culpou o povo e fingiu que o bezerro de ouro tinha aparecido praticamente sozinho. Olha a diferença de Davi para esses homens que erraram. Esses homens eles tentam culpar sempre alguém pelo seu erro. Nós somos assim também. Não, eu fiz isso aí porque fulano me tirou do sério. Eu me irei porque a atitude dele não me agradou. Não, eu pequei porque aquela mulher ali, ó, ela fez uma coisa ali que eu não aguentei. Sempre alguém tentando arrumar uma desculpa para poder se isentar do seu pecado, justificar o seu pecado, melhor dizendo. Só que Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando fazeres e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Davi, irmãos, ele reconhece o pecado dele. Ele traz a responsabilidade para si. Glória a Deus. E se derrama para o Senhor, eu pequei mesmo. A culpa foi minha. O Senhor está mais que justo que me sentenciar. Eu sou merecedor disso. Eu não estou aqui para culpar a Betseba, porque ela estava tomando banho talvez nua. Eu não estou aqui para culpar o marido dela, que ela abandonou a mulher e foi para a guerra, não. A culpa é minha, eu errei. E como nós vemos, irmão, que Deus perdoa, mesmo um homicida. Deus perdoa, irmão, aquele que tira a vida dos outros, aquele que adultera. Porque a gente não sabe de qual maneira a pessoa se arrependeu, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração contrito e quebrantado. Davi aqui está demonstrando o coração contrito, quebrantado. Davi está dando razão para o Senhor de estar punindo ele, irmão. Ele não está tentando botar culpa em ninguém, não. Ele está trazendo a responsabilidade para ele. Senhor, eu sou culpado. Pode descer com a tua sentença, que eu sou culpado. E Natã fala para Davi, não, fica tranquilo que o Senhor te perdoou. Você não vai morrer. Só que a espada vai descer. Porque como eu falei no começo, há atitudes que geram consequências. E qual foi as consequências na vida de Davi? Esse filho com Betseba nasce e a criança fica doente. Davi jejua por 7 dias e ora com o rosto no pó. E cada dia que parecia que Davi orava, a criança piorava cada vez mais. Não havia melhoras na criança. A criança morre, Deus mata a criança morre, Davi se levanta, recebe a notícia, levanta, se lava, come e a vida continua. As pessoas, os súditos dele ficam impactados com aquilo, porque eles pensam assim, eles falam assim para Davi, mas você orou e jejuou 7 dias pela criança ainda viva. A criança morreu e você está levantando e comendo Davi, mas a vida continua. Morreu, foi vontade de Deus, irmão. Nós temos que aprender algo na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é vontade divina ou é permissão divina. Tudo vem do céu, irmão. Tudo é vontade ou permissão do Senhor para a nossa vida. Porque nós fazemos aqui, irmão, nós vamos pagar. Existe um livro lá no céu chamado livro das obras. E será aberto naquele grande dia. Ou no dia que Deus te chamar em particular, vai ser aberto o livro das obras. O que você tem feito? O que você tem apresentado para mim? Isso é real, irmão. A Bíblia diz isso. E Davi começa pagando por aí. Aquele primeiro filho morre. E passa-se um tempo. Acontece um incesto no seu palácio. O que é um incesto? É a prática sexual de um parente com o outro, um irmão com o irmão. A Bíblia diz que Aminon, seu filho, se encanta pela sua irmã Tamar, a ponto de fingir uma doença para poder atrair a sua irmã para o quarto dele, ele agarrar e estrupar a irmã. E ele estrupa a irmã, desonra aquela irmã dele, filha do rei, ou única filha do rei. De 20 filhos de Davi, Davi só tem uma mulher, Tamar. E é estrupada pelo seu irmão. Mediante aquele estrupo, gera o quê? Gera ódio no coração de quem? De outro irmão, Absalão. Absalão revoltado, maquina contra o irmão por ter feito tal ato.
combina com outros, leva o irmão para tal lugar e mata o irmão. Quantos filhos Davi perderam? Por enquanto 2. Só que Absalão, vendo que Davi não toma uma atitude, porque Davi estava no erro, irmão. Quem está no erro não tem atitude, não tem moral para cobrar nada de ninguém, não. Porque o certo era o pai repreender o filho pelo erro, não é? Só que cadê a moral? Como é que ele vai chegar pro filho dele para corrigir assim, pô, você tirou a vida do teu irmão, de um inocente, ué, e você? Mandou o cara para a guerra para ficar com a mulher do cara. Tirou a vida do cara para ficar com a mulher dele. Você tem moral para me dizer o quê? Como é que ele ia dizer para mim, não, você estrupou, você se apoderou de uma mulher que não é sua. Ué, mas e você? Betseba era tua? Não era não, era casada. Você tinha muitas mulheres aí, muitas concubinas. E Absalão, vendo que o pai não tomou uma atitude, ele deve ter pensado assim no coração dele, meu pai é um frouxo. Para ele o reinado acabou. Que ele agora só anda amargurado, só anda choroso. Não tomou a atitude de vir falar comigo pelo meu erro. Ah não. Aquele reino ali merece ser meu, porque eu tenho atitude. A Bíblia vai dizer que Absalão se revolta, contrata homens a seu serviço e se rebela contra o pai. Davi foge para outra cidade. Absalão vem para Israel, toma o palácio. Só que os valentes de Davi resolvem comprar o plano dele. Joabe vem, os valentes, arma para Absalão, e no meio daquele alvoroço todo, Absalão foge em cima de um cavalo e fica preso no meio das árvores. A Bíblia diz que Absalão tem os cabelos longos e possivelmente ele poderia ficar preso pelos cabelos, ter se enroscado nos galhos. E Joabe, quando vê, e um dos aliados de Joabe, de Davi, vê aquela situação, chega para Joabe e fala, aí, não pode vir essa oportunidade não, ó. Sabe quem está preso lá na floresta, nas árvores? Absalão. Joabe, sem perder tempo, sabe o que faz? Vai lá, enfia uma espada na barriga dele, mata Absalão. Davi, recebendo a notícia que Israel já havia sido retomado novamente, mas pergunta pelo seu filho, mas cadê meu filho? E um dos seus súditos chega para ele e fala, não, ó, morreu pela espada de Joabe. Agora, irmão, como Davi vai ter atitude para chegar para Joabe para cobrar que ele matou o filho dele? Por que não vai ter? Sabe por causa de quê? Lembra lá do começo da carta que ele mandou para Urias, pelo Urias, para Joabe? Ó, esse daí não pode voltar não, dá um jeito de matar ele aí, ó. Foi cúmplice de um homicídio. Olha que história maldita, irmão. Olha como é que as atitudes erradas na nossa vida, que nós temos nos dias de hoje, podem refletir lá na frente. E ainda depois de morto, isso acontece na vida de Davi, porque Salomão assume o reino, e quem Salomão mata? Adonias, filho de Davi, quarto filho morto, irmão. Qual foi a sentença que ele decretou na vida dele mesmo para Natan? Esse homem tem que pagar 4 vezes pelo seu feito. A espada veio, irmão, a espada desceu. O nosso Deus, irmão, nós temos uma ideia do nosso Deus somente essa, que nosso Deus é um Deus amoroso, nosso Deus é um Deus zeloso, nosso Deus é um Deus bondoso, nosso Deus é um Deus que cuida. Isso de fato é verdade, irmão. Deus é tudo isso na nossa vida. Só que o mais importante é que nós nos esquecemos que o nosso Deus, acima de tudo isso, é um Deus de justiça, irmão. Aleluia. É um Deus justo, é um Deus que ama a justiça. E na vida de Davi, irmão, a justiça foi feita. Deus perdoou os pecados dele. O próprio profeta fala, Deus te perdoou, você não vai morrer não por isso.
Mas a espada vai descer, a cobrança vem, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que prosseguir com cautela, irmão, no nosso dia a dia, na nossa atitude. Sabe por causa de quê? Porque a nossa geração pode sofrer as consequências. Ah, Adriano, mas por que está dizendo isso? Porque a Bíblia me diz. Olha o que aconteceu na vida da Davi, olha o desfecho maldito, irmão. Os filhos pagaram pelo erro do pai. Vocês pais, vocês mães que estão aqui essa noite, prestem muita atenção nas suas atitudes. Rever os seus conceitos, o que vocês estão fazendo de errado. Aleluia. Porque tudo aquilo que os filhos fizeram, irmão, foi mediante o espelho do pai. Ah, meu pai fez, eu vou fazer também. Meu pai não me cobrou por isso, porque não tem moral para me cobrar por isso. Como é que ele podia repreender os filhos, se tudo que ele fez foi errado? Ele tomou uma mulher que não era dele, ele ainda de ter tomado a mulher, ele botou o marido da mulher para morrer proporcionalmente. De propósito, irmão. Ele enviou Urias para bater novamente para ele ser morto. Olha como é que algumas atitudes, irmão, podem gerar consequências na nossa vida. Às vezes você vai tomar uma atitude aqui errada, que não vai te trazer problema agora, mas um dia, irmão, a fatura chega, e isso é de verdade. Já viu aquele ditado que se faz é que se paga? Vai pagar, irmão. Vai pagar. Tudo que começa mal, acaba mal. Nós falamos com o pastor esse dia. Um conhecido meu conhece uma mulher que a mulher era casada. A mulher casada, mesmo sendo casada, começa a se relacionar com ele. E como é que é o fim dessa história? Vai acabar bem? Como é que um pecado vai terminar em bênção? Isso não existe, irmão. Pecado, irmão, termina grave, termina em desastre. Nós, homens e mulheres de Deus, que conhecemos a palavra assim como Davi conhecia, assim como Davi era íntimo de Deus, nós temos que nos posicionar, irmão. Nós temos que rever os nossos conceitos, as nossas atitudes. Nós temos que ensinar, e além de ensinar, irmão, nós temos que demonstrar com práticas o que é certo, o que é errado. Porque, irmão, a cobrança chega. Davi foi perdoado, mas as atitudes dele não isentou de cobrança. Não isentou de pagar por isso. E infelizmente veio a refletir na vida dos filhos, irmão. E é assim que funciona. Às vezes o que você está fazendo aqui não vai acontecer agora, mas a geração futura, sua descendência vai pagar pelo que você fez. Isso é verdade, irmão. E os irmãos venham ficar com essa palavra essa noite. Às vezes a palavra, irmão, ela não vem dizendo que você vai ganhar um carro, dizendo que você vai ganhar uma casa. Às vezes, muitas vezes a palavra vem para nos exortar, para nos ensinar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque corta. Deus fala com a gente, irmão. Aleluia. Deus, quando me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, foram noites e noites em claro, levantando hora após hora, assim, perdendo o sono, porque o Espírito Santo falava a todo momento, não, você tem que falar isso. Não é o que você quer, não é o que eu quero. Pode até estudar outra palavra, mas você vai falar o que eu quero. E é dessa maneira, irmão. Aleluia. Muitas das vezes é fel, muitas das vezes é mel, mas o Senhor está sempre, irmão, nos ensinando algo. Glória a Deus. O Espírito Santo está sempre falando algo conosco. Que os irmãos venham ficar com essa palavra, irmão. E a partir de hoje, como os irmãos têm feito, e mais do que nunca, rever as atitudes. Aleluia. Porque atitudes erradas geram consequências. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.